Olá, sou Robson Marins e sou escritor e sou pensador. E hoje eu estava pensando sobre as consequências do trauma. Talvez você não entenda muito bem. E quando a gente, ou todo aquele que sofreu algum trauma na infância, seja um trauma em que tem a ver com maltrato, ou que tem a ver com abuso sexual, ou abandono familiar, na idade adulta a gente já compreende que essa pessoa ela fica descodificada, sabe? Não sei se você entende. Estava analisando hoje que um dos problemas do trauma é esse. Talvez você, por exemplo, já sofreu uma decepção amorosa. E o que acontece quando a gente tem uma decepção amorosa várias vezes? A gente deixa de confiar no amor, deixa de confiar nas pessoas, já não quer se relacionar porque acha que todos são iguais. E o trauma, ele traz essa imagem em que a gente, sem perceber, começamos a ver a todos como que se fossem uma ameaça. Querendo ou não, é algo psicológico, físico, porque o corpo ele fala. E por mais que você tente, todo aquele que está passando por um processo de trauma, ele tem uma dificuldade tremenda. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade para se relacionar com outras, pessoas que sofrem de depressão, sofrem de fobia social, e entender que essas pessoas estão com um processo difícil e muitas vezes complicado, porque o corpo delas está sempre em alerta. E por estar em alerta, por mais que busquem tentar se relacionar, mas aquela outra parte que foi ferida, que foi enganada, que está como ali doída, ela seria como a ansiedade, que sabe aquele alerta constante, aquela pessoa que está em alerta constante? E eu estava pensando nisso, que às vezes a gente necessita ver no outro o que muitas vezes, sem percebermos, nós outros também transmitimos às outras pessoas. A forma em que eu me comporto, ou a forma em que eu me comporto no meio social, determina de que forma eu estou. E muitas pessoas que sofreram algum tipo de abandono familiar, maltrato infantil, na idade adulta, se torna difícil para elas se socializarem, porque há esse conflito interno entre quero socializar-me, mas não posso confiar, e todo mundo é como que se fosse um lobo que quer prejudicá-las ou quer, sabe, é estranho. E tratar o trauma em si é entender que, claro, eu não posso confiar em todo mundo. A pessoa que sofre trauma, ela necessita um tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra nesse conflito que é como que eu não posso, por causa do meu trauma, é, responsabilizar aos outros por aquilo que eu já passei, porque às vezes as pessoas não compreendem e a gente não tem tampouco como explicar. E hoje exatamente é como que tu começa a ser observador de uma forma distinta, e quando você começa a ver no outro que você também se comporta assim, e a ti te desgusta como o outro se comporta, você começa a ver, tenho que melhorar. É engraçado que você diz, tenho que melhorar. Porque também me comporto assim, e eu não gosto de como essa pessoa se comporta, então eu tenho que melhorar. Mas como também colocar limites em pessoas que não sabem estabelecer os nossos limites. É complicado, mas a gente tem que ir pouco a pouco. Então, de que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre isso. Pessoas que hoje em dia tentam socializar no nosso meio, mas levam dentro de si uma carga emocional muito grande, e isso dificulta para elas se expressarem, porque muitas vezes têm medo
a ao ridículo, tem medo de que possa contar algo e essa outra pessoa não só julgar ou prejulgar, ou também contar para outros. Sabe aquela coisa que a gente fica ansioso, com medo de que: "Será que eu estou me relacionando com uma pessoa de confiança? Será que realmente eu posso confiar e explicar?" Porque normalmente a gente, quando vai se relacionar com outros, a gente conta tudo. Eu antes era assim, contava tudo. Hoje eu conto o básico, porque eu não quero que seja utilizado depois contra mim. Então a pessoa que tem esse trauma em si, às vezes as outras pessoas julgam elas pelo comportamentos em que elas têm, sem entender que de trás desse comportamento, que às vezes é um comportamento que genera toxicidade, sabe, genera um pouco de toxicidade, e você diz: "Mas por que essa pessoa se comporta assim?" Mas se eu começo a olhar como observador, eu tenho que pensar, sem julgar e prejulgar. Mas à primeira vista a gente já começa julgando: "Ui, fulano, ah, a forma que quer". Mas depois, quando eu começo a ver como observador, eu começo a dizer: "Não, detrás desse comportamento tem que ter um motivo". Já sei que tem gente que é ignorante, tem a forma de se expressar que não mede as palavras, isso seria outra coisa. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Pessoas que trazem em si traumas, sentimentos, traz conflitos para se socializar, e esses conflitos em si generam no outro também uma rejeição. Por quê? Porque fulano, você não está entendendo que eu estou tentando me aproximar de você, mas da forma que você reaciona comigo também me prejudica um pouco. É um pouco confuso, parece, a quando falamos de socialização, porque a gente já acha que socializar é como aquela parte da eu conheço as pessoas, já vou conversando, é meu super amigo, super amigão, e tudo lindo, maravilhoso. E aí outros que trazem em si aquela parte conflitiva, em que leva ainda aquela mochila de traumas, decepções, desilusões, angústias, dor, solidão, abandono infantil. E por mais que sejam adultos, dentro de si ainda há uma criança ferida, que necessita de proteção, que necessita de auxílio. E por isso a gente tem que entender que há que ter paciência, muita paciência. Um abraço de Robson Marins.